Tauense, após conferido o quórum, declara aberta a presente sessão. Estando presentes os vereadores membros Fabiano Gomes de Lima e Geovan dos Santos. Fabiano, faz a oração. Quero cumprimentar a todos, pedir a bênção de Deus, neste momento. Senhor Deus, Pai querido, nesta tarde nós tiramos esse tempo, ó Pai, para estar neste lugar. Sabemos que o que nós, ó Deus, venhamos a resolver aqui, seja de conformidade com o que o Senhor queira para as nossas vidas e para a população de Itaú de Minas. Eu te agradeço. Amém. Amém. Conferido o quórum, eu peço a leitura do parecer do relator Fabiano Gomes de Lima acerca da prestação de contas do exercício financeiro do município referente ao ano de 2017. E, na sequência, eu vou colocar em única discussão o referido parecer. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Matéria é prestação de contas do exercício financeiro de 2017 no município de Itaú de Minas. Relator Fabiano Gomes de Lima. Segue parecer desta relatoria acerca da prestação de contas do exercício financeiro de 2017 no município de Itaú de Minas, no qual sou pela aprovação das referidas contas, conforme exposição dos motivos abaixo. Um breve resumo dos fatos. No dia 5 de maio de 2021, a Câmara Municipal de Itaú de Minas recebeu o ofício 2836/2021, que encaminhou os documentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao julgamento das contas municipais do exercício de 2017. No parecer elaborado pelo ilustre conselheiro Durval Ângelo, foram analisados os principais itens que devem ser investigados em um procedimento de prestação de contas, que são os seguintes. Primeiro, o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais quanto à ação e serviços públicos de saúde, manutenção e desenvolvimento do ensino, despesa com pessoal e repasse de recursos ao Poder Legislativo. Segundo, a análise da abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais, examinando a realocação de recursos orçamentários e os decretos de alteração orçamentárias. 3. O conteúdo do relatório do controle interno. 4. A execução das metas do Plano Nacional de Educação. 5. A apuração do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, que é o IGM. Como resultado desta análise, os doutos conselheiros da Igreja Corte Estadual de Contas decidiram, por unanimidade, rejeitar as contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal em exercício de 2017, o senhor Ronilton Gomes Sintra, pelo descumprimento do percentual da despesa com pessoal previsto na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Posteriormente, a excelentíssima presidente da Câmara Municipal, a senhora Cláudia Calixto Simão Fonseca, determinou a notificação acerca do parecer do TSE de Minas Gerais ao gestor do exercício financeiro de 2017 e ao prefeito municipal da administração atual, além de ter ordenado o envio dos autos do processo legislativo à Comissão de Finanças e Orçamento. Por isso, nos dias seguintes, foram encaminhados ofício número 63/2021 e 64/2021 aos senhores Ronilton Gomes Sintra e Norival Francisco de Lima, respectivamente. Ademais, deve-se mencionar que, no dia 12 de maio de 2021, a ilustre presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a vereadora Maria Helena Faria Fraga, designou como relator o vereador Fabiano Gomes de Lima. Depois, no dia 15 de junho de 2021, o ilustre ex-prefeito apresentou à comissão um pedido de suspensão ou adiamento do julgamento de contas do exercício financeiro de 2017, alegando, em suma, que a certificação do trânsito em julgado da decisão do processo do TSE de Minas Gerais é nula, uma vez que essa Igreja Corte de Contas não o intimou pessoalmente
ou por via postal acerca do parecer prévio, fato que, devido à circunstância de não ter constituído um advogado para apresentar a sua defesa, ou impossibilitou de interpor o pedido de reexame. Ato contínuo no dia 17 de junho de 2021, ocorreu a 455ª sessão ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento, no qual foi analisado o pedido supracitado e concedido o adiamento por 10 dias, contado do dia 21 de junho de 2021, para que o senhor Ronilton apresente sua defesa perante a comissão. Dessa forma, somente no dia 30 de junho de 2021, o ex-prefeito apresentou sua defesa prévia, alegando o seguinte: a. que a defesa foi apresentada tempestivamente, b. que a certificação do trânsito em julgado da decisão do processo do TSE de Minas Gerais é nula, uma vez que essa egrégia Corte de Contas não o intimou pessoalmente ou por via postal acerca do parecer prévio, fato que, devido à circunstância de não ter constituído um advogado para apresentar sua defesa, o impossibilitou de interpor o pedido de reexame. E que a crise fiscal e orçamentária sofrida pela Prefeitura Municipal de Itaú de Minas na gestão de 2017 e 2020, referente à retenção do ICMS pelo governo estadual, não foi levada em conta pelo TSE de Minas Gerais ao examinar as contas do exercício financeiro de 2017. D. Que verificou que contabilizou incorretamente como despesa com pessoal as despesas pertinentes ao bloco de atenção básica, que deveria ser contabilizada como outros serviços de terceiros pessoas físicas, e solicitou ao TSE de Minas Gerais a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o percentual excedente foi de 0,18%, representa o valor ínfimo em relação à base de cálculo. Todavia, o egrégio Tribunal de Contas decidiu, em um erro de justificando, que não havia provas desses equívocos contábeis. Por fim, no dia 1º de julho de 2021, a douta presidente da CFO, vereadora Maria Helena Faria Fraga, comunicou aos nobres pares que todos os vereadores têm até 5 dias contados a partir do dia 2 de julho para apresentar à Comissão de Finanças e Orçamento pedido formais solicitando informações sobre os itens da prestação de contas ora em análise. É sucinto o relatório, passo à fundamentação. Da fundamentação. Conforme exposto acima, os doutos conselheiros do egrégio Tribunal de Contas decidiram por unanimidade rejeitar as contas do gestor responsável pela Prefeitura Municipal no exercício de 2017, o senhor Ronilton Gomes Sintra, pelo descumprimento do percentual da despesa com pessoal previsto na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo a Corte de Contas, as despesas com pessoal do Executivo Municipal totalizaram um montante de 57,6% da receita corrente líquida. Todavia, esse não é o meu entendimento. Vejamos, na época da prestação de contas, vigorava no TSE o entendimento de que as despesas pertinentes ao bloco da atenção básica não poderia ser contabilizada no SICOM como despesa de pessoal, e sim como outros serviços de terceiro, pessoas físicas, conforme se conclui em análise seguintes consultas. O município, Programa de Saúde da Família, contratação temporária de profissionais, possibilidade de observância da inclusão da parceria que lhe couber no limite total de gasto com pessoal, contabilizando o restante como outros serviços de terceiros de pessoa física. Essa consulta foi de Simão Pedro, sessão do dia 28/8 de 2002. No obstante, ser esse o entendimento vigente à época, o egrégio TSE de Minas Gerais não aceitou a comprovação de que o Poder Executivo Municipal tinha contabilizado erroneamente no SICOM as despesas com profissionais contratados pelo município de Itaú de Minas em 2017
para atuarem no programa de saúde da família como despesa com pessoal, ao invés de outros serviços de terceiros de pessoa física. Conforme a brilhante peça defensiva, o ex-prefeito municipal, para comprovar o erro injudicando do TSE de Minas Gerais, basta analisar que foram contabilizadas como vencimentos e vantagens fixas de pessoal civil, montante de R$ 1.530.000, para o pagamento das despesas de pessoal executada no âmbito do Programa Saúde da Família no exercício financeiro de 2017. Dessa forma, corrigindo esse equívoco contábil, percebe-se que as despesas com o pessoal declarada no SICOM representariam 54,18% da receita corrente líquida, com um excedente de somente 0,18% em relação ao limite estabelecido pelo artigo 20, 3b da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ilustres colegas julgadores, será que é razoável rejeitar as contas do ex-prefeito devido ao ínfimo valor de 0,18% da receita corrente líquida? Para responder a este questionamento, cito a jurisprudência da Colenda Corte de Contas, na qual entendeu pela aplicação do princípio da insignificância na hipótese de um gasto excedente irrisório nas despesas com pessoal permitida, senão, vejamos. Prestação de contas do Executivo Municipal, execução financeira, orçamentária, contábil e patrimonial, parecer prévio pela aprovação das contas, adoção dos princípios da insignificância, recomendação ao gestor e ao responsável pelo controle interno, emitindo o parecer prévio pela aprovação das contas anuais referentes no exercício de 2015, nos termos do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar número 102/2008, tendo em vista a adoção do princípio da insignificância nos gastos com o pessoal do Poder Executivo que ultrapassaram 0,08% do estabelecido do artigo 20 do inciso 3 da linha B da Lei Complementar 101/2000, de recomendação ao gestor para que adote as providências para o cumprimento das metas 1, 9 e 18 do PNE. Recomendação ao responsável pelo controle interno. A abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis contraria a disposição do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964. Contudo, foi comprovado que parte da despesa não foi executada e para o montante executado ficou demonstrada a arrecadação do recurso correspondente, a execução das despesas em valor superior ao crédito orçamentário concedido contraria o disposto no artigo 59 da Lei 4.320, de 1964. Todavia, em causa, não ficou configurado o descumprimento do referido dispositivo legal, porquanto comprovada a existência de saldo orçamentário autorizado em nível de natureza, elemento de despesa, contratando-se, pois, que a ocorrência resultou de falhas no controle das fontes de recurso. Para a única despesa que de fato extrapolou o crédito orçamentário concedido, aplica-se o princípio da insignificância, dada a pequena monta do valor excedente. A recondução do percentual de gasto com pessoal no prazo estabelecido, no artigo 23 da Lei Complementar número 101, de 2000, permite-se concluir que o excesso apurado no exercício financeiro em análise não tem o condão de macular as contas examinadas. Emite-se parecer prévio pela aprovação das contas, com recomendação ao atual gestor e ao responsável pelo órgão de controle interno. Assim, entendo que, no caso vertente, o mais correto a se fazer é corrigir o equívoco do TSE de Minas Gerais e sucessivamente aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, votar pela aprovação das contas. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, Sala das Sessões
em 2 de julho de 2021. Quer falar alguma coisa sobre o parecer? Só deixando, eu queria fazer só umas abreviações a respeito do relatório, a respeito por que eu optei em fazer o relatório favorável à aprovação. Visto que em 2017 estava uma ascendente crise financeira, na qual o governo do Estado de Minas Gerais deixou de repassar aos cofres públicos do município, a receita do município caiu significativamente, né? A queda da receita foi muito alta e os parâmetros de cálculo automaticamente foram obedecidos pelo gestor da época, que na qual, se nós formos pegar os relatórios de questões de contratação de funcionários pessoal, de 2016 para 2017, houve uma queda significativa de quantidade de funcionário e assim sucessivamente nos demais anos. Hoje nós estamos avaliando 2017, porém, temos, né, de ter essa observação que o governo do Estado teve uma retenção do ICMS, na qual teve esse prejuízo para o município, e o cálculo ficou meio que desproporcional ao que deveria ser. A receita caiu significativamente e o percentual extrapolado aí foi somente de 0,18, na qual foi feita essa correção pela atual apresentação dos dados. Somente, presidente. Primeiro, boa tarde a todos que estão aqui presentes, boa tarde a todos que estão nos assistindo. O que nós estamos julgando são questões técnicas que foram julgadas como improcedentes pelo Tribunal de Contas e que o ex-prefeito entrou com a defesa da interposição agora, dia 9 de junho de 2022. Ele argumenta não ter sido notificado sobre essa interposição, mas eu ressalto que elas são publicadas no Diário de Contas. Eu quero deixar claro que os vários acontecimentos que ocorreram durante a gestão 2017 e 2020 e que foram denunciados para o Ministério Público serão julgados pelo Judiciário e não por nós, vereadores. Não é isso que está em pauta. O que está em pauta são questões técnicas da prestação de contas. O Tribunal de Contas, em seu parecer, ele mostra que o Poder Executivo não estabeleceu os limites percentuais da Lei Complementar 101 de 2000. Mas nós não podemos deixar de citar que 2017 foi o primeiro ano do mandato da gestão 2017-2020. O que, segundo esse mesmo referido tribunal, o valor poderia ser reduzido nos próximos anos, o que também não ocorreu. Mas isso não vai ser julgado agora. Isso é uma questão que vai ser julgada nos próximos anos, quando vier a resposta do Tribunal de Contas. E aí é uma questão que deve ser bem enfatizada, discutida e levada em consideração. Corrigindo esse equívoco contábil, essa dedução das despesas da atenção básica, percebe que as despesas com pessoal declarada no SICOM representaria 54,18%. Isso está descrito na página 4 na declaração do Tribunal de Contas.
E esse 54,18% da receita corrente líquida, com um excedente de 0,18% em relação ao limite estabelecido pelo artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós temos que ser justos e sempre aplicar critérios técnicos, independente da posição que nós ocupamos, a posição contrária ou a posição neutra. Foi para isso que nós fomos eleitos, para exercer, acima de tudo, a justiça. Por isso, eu sou a favor do parecer. Só mais uma comunicação para quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, é que o exercício em 2016, a qual a administração pegou e a máquina estava com 686 funcionários. Em 2017, visto essa dificuldade de adequar aos índices a receita foi caindo e a máquina teve que ser reajustada, o Poder Executivo da época de 2017 já recuou para 683. E ele entregou a máquina pública com 616 funcionários. Então, quer dizer, teve a preocupação no decorrer dos 4 anos com o atingimento dessa meta, né? E isso, se a gente for calcular aí, ele pegou a máquina com 686 e entregou com 616. Então, teve uma redução de 70 funcionários no decorrer da gestão dele. Então, percebe-se que ele teve os cuidados para chegar ao que demanda o percentual da lei. No ano de 2017, é o primeiro ano de mandato, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não fala em quantitativo de funcionários, ela fala no valor, na porcentagem do valor líquido da folha de pagamento. Isso engloba uma das coisas que eu defendo muito, que é valorizar o servidor efetivo e dar complementação salarial e ocupar esses cargos comissionados com servidor efetivo, reduzir as horas extras e essas coisas. Então, só assim, até para enriquecer um pouco mais, quando se fala em quantidade de funcionários, automaticamente a despesa, você joga a despesa para baixo, né? Então, visto que a receita caiu, e automaticamente tem que buscar alguma forma que encaixe dentro do padrão da lei. Devido à crise financeira de 2017, retenção de ICMS pelo governo do Estado, receita caiu bastante, extrapolou em 0,18. Não acho suficiente também, concordo com a vereadora Maria Helena, para a gente julgar isso, não. Eu sou de acordo com o parecer do vereador Fabiano. Coloco em única votação o parecer, embora todos aqui já falou, mas critérios que a gente tem que seguir, né, a fim de ata, sobre as contas do exercício financeiro do município referente ao ano de 2017. Vereador Fabiano. Eu aprovo. Vereador Gilvan. E eu aprovo. Desde já, fica remetida a matéria, a hora aprovada, para a presidência da mesa diretora, visando dar sequência aos devidos trâmites regimentais. Agradeço as bênçãos e a proteção de Deus, à Câmara Municipal de Itaú de Minas, e encerro os trabalhos da presente sessão.